Olá, uma boa noite e a graça e a paz para todos os ouvintes do Facebook. Queria trazer aqui de antemão quatro argumentos racionais sobre a existência de Deus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Queria apresentar quatro argumentos. Esses quatro argumentos são o argumento ontológico, que é a ideia de um ser superior, o argumento cosmológico, toda causa tem um efeito, o argumento teleológico, a propósito em tudo que existe, e com o quarto argumento moral, onde há uma ideia de moral implícita em todos. Vejamos então o primeiro argumento, o argumento ontológico, onde traz a ideia de um ser superior. Segundo esse argumento, uma das coisas que nos leva a pensar que Deus deve existir é o fato de que todos têm essa ideia em si mesmo. Em geral, a ideia que as pessoas fazem de Deus é a ideia de um ser superior e infinito. A questão é, como noções a respeito de um ser infinito podem surgir na mente dos seres finitos? O filósofo matemático francês Descartes não conseguia conceber que o homem fosse capaz de criar essas ideias para ele. Essa ideia necessariamente precisava ter vindo de fora, ou seja, do próprio Deus. É fato inegável que a crença na existência de um ser superior é generalizada, e por mais que seja descaracterizada em muitos lugares, isso não anula a evidência de que ela aponta para algo além de nós mesmos. Segundo esse argumento, todos imaginam que existe uma divindade. Logo, essa divindade deve mesmo existir. Para muitos teólogos e filósofos, o argumento é convincente, embora deve ficar claro que ele não prove objetivamente a existência de Deus. Porém, não se pode negar que ele dá uma resposta bastante convincente a uma situação verificável. A ideia do divino é comum em todas as pessoas. Nesse primeiro argumento, o argumento ontológico, ele trata que a ideia do divino é comum em todas as pessoas. Queira ou não, é uma ideia comum que o divino exista. Essa ideia do divino que é comum a todas as pessoas. O segundo argumento é o argumento cosmológico. Toda causa tem um efeito. Uma outra ideia comum e aceita entre os homens é que todo efeito precisa ter uma causa. É dito que uma obra de arte não surge do nada. Ela precisa de um grande artista. Uma das leis da física é que não há efeito sem causas, nem sentido. Nesse sentido, o mundo criado é o efeito, enquanto o Criador a causa. Sendo um mundo tão grandioso como é, necessariamente precisa ter uma causa grandiosa também. Esse argumento vai além do anterior, que determina apenas a existência de um ser superior. Ao demonstrar que esse ser superior é também infinito, pois só alguém infinito poderia ter criado um universo tão grande. Popularmente se diz que o universo é infinito, mas é claro que, de modo absoluto, isso não é possível. Somente Deus pode ser infinito, pois a existência de dois infinitos é uma contradição. O universo, entretanto, é enorme, além da compreensão do homem. A existência de um universo tão grande pressupõe a existência de um Deus ainda maior. Tem sido apontado que a falha desse argumento é que
Se toda causa tem um efeito, então Deus também precisaria ter uma causa. A resposta é que Deus é a causa de si mesmo, ou seja, a causa não causada. Ele é eterno, isto é, uma explicação para a origem de todas as coisas, o que nenhuma outra teoria consegue de forma mais convincente. Vejamos também aqui o terceiro argumento, que é o argumento teleológico. A propósito em tudo o que existe. O mundo não é caótico, ao contrário, em todos os lugares é possível ver ordem, propósito, organização e harmonia. O mundo revela um senso de inteligência que não pode ser ignorado. Há muitos exemplos disso no ciclo das águas. A chuva faz a água cair sobre a terra, a água corre para o rio corre para o mar. O sol faz evaporar a água do mar, que sobe até as nuvens, e das nuvens cai outra vez na terra. E assim o ciclo se reinicia, até como diz lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Essa noção de organização e inteligência pode ser vista nas coisas mais insignificantes, como na vida dos insetos, e também nas coisas mais sofisticadas, como na constituição do corpo humano. Toda a simetria, toda a lógica, toda a harmonia pressupõe uma inteligência maior que planejou tudo. A organização do universo pressupõe a existência de um ser inteligente e com propósitos definidos. Esse argumento vai além dos anteriores, porque presume a existência de um ser inteligente e sábio que planejou o universo. No meio científico moderno, este argumento pode ser visto na teoria do chamado design inteligente, que é a base do criacionismo científico. A ideia é que pode ser vista na natureza evidência de um desenho inteligente. Quando se analisa um floco de neve, por exemplo, percebe-se que ele tem um desenho, mas é um desenho que pode ser explicado através de causas naturais, como a intensidade do frio, a velocidade, a inclinação do vento e etc. Mas, quando se analisa uma molécula de DNA que compõe o genoma humano, aí estamos diante de uma complexidade que não pode ser explicada simplesmente a partir de elementos naturais. Estamos diante de um design inteligente, o que pressupõe um criador inteligente. Vamos para o quarto e último argumento, que é o argumento moral. Há uma ideia de moral implícita em todos. Bem, todos os seres humanos têm uma noção de certo e errado. Todos almejam por justiça e se irritam com a injustiça. Essa noção depende muito do aprendizado que a pessoa recebe durante a vida, mas não totalmente, pois há um grau em que esse senso é inato em todos os homens. Até mesmo os piores criminosos têm uma noção de justiça. A questão é de onde vem essa noção. A explicação é que a noção é implantada pelo próprio Deus. Rudger argumenta que, como a imagem do sol refletida de um espelho ou da superfície lisa de um lago nos revela que o sol existe e o que ele é, assim a alma humana, de modo claro e infalível, revela que Deus existe e o que ele é. Somos criaturas morais. A moral não poderia se originar em nós mesmos. Por isso, deve existir um Deus que implantou em nós. A evolução consegue explicar a existência dessa moral. Esse argumento vai além dos anteriores, pois não só diz que Deus existe, como é infinito, que é sábio, mas que é um ser moral. Até mesmo Kant, que rejeitava os demais argumentos, aceitava esse, pois entendia que o caminho próprio da religião era o caminho da moral. Para Kant, o homem é um ser moral e, portanto, deve refletir a vida de um Deus moral. Que Deus abençoe, né? Esses alguns argumentos racionais, filosóficos, tirado até mesmo
ou não usando as escrituras, mas usando uma forma lógica, uma forma racional, filosófica, para entender a existência de um Deus, para entender a existência de um Deus inteligente, um Deus que traz dentro do homem, implanta dentro do homem, está dentro do homem a ideia de um ser superior. É onde também diz que toda causa tem um efeito, aonde também diz o argumento que há propósito em tudo que existe, e por fim é uma ideia de moral implícita em todos. Então essa é uma ideia racional, um argumento racional, né? E os outros argumentos, nós temos o argumento bíblico, o argumento da fé, né? E a fé e a razão também andam junto. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite, e a graça e a paz para todos.